A animação do Homem-Aranha dos anos 90 corrigiu um dos maiores erros dos quadrinhos do Aranha. Como assim? Ou pelo menos era isso que a galera da animação tava pensando. Porque no desenho nós tivemos uma adaptação da famosa noite em que a Gwen Stacy morreu. Mas no caso a Gwen foi trocada pela Mary Jane e a morte foi trocada pelo desaparecimento em um portal Mano, isso foi pela censura da época, se eu não me engano. misterioso. Mas uma outra grande diferença com os quadrinhos é a ponte em que o Duende Verde leva a Mary Jane, porque é uma ponte diferente da que o Duende Verde levou a Gwen. Mas na cabeça da galera da animação, o Duende Verde tava levando a Mary Jane pra mesma ponte que ele levou a Gwen. Porque o que aconteceu nos quadrinhos foi que o desenhista da história desenhou a ponte do Brooklyn, mas o texto do quadrinho colocou que aquela era a ponte George Washington. E por muito tempo existe errou, meu Deus. essa dúvida sobre qual ponte era certa, a que a imagem tá mostrando ou a que o texto tá falando. E esse erro ele aconteceu por pura falta de atenção na hora de fazer o roteiro ou colocar o balão do diálogo, por simplesmente não perceberem que a ponte desenhada era a ponte do Brooklyn e não a ponte George Washington. E não demorou muito pra própria Marvel consertar esse erro, deixando claro em outras histórias que a ponte certa era do Brooklyn. E eles também relançaram anos depois essa edição em que a Gwen morre, daí eles foram lá e arrumaram o texto, colocando lá que era a ponte do Brooklyn. Ah, ok, pelo menos dá pra saber agora qual é a ponte. Mas por algum motivo a animação dos anos 90 também quis tentar corrigir esse erro e fez o visual da ponte no desenho ser idêntico ao da ponte George Washington para seguir o que estava no texto do quadrinho. E esse erro acabou se tornando um marco histórico dentro da história da Marvel. E hoje em dia, sempre que eles vão relançar essa edição, eles deixam o texto errado mesmo, como forma de homenagem ao que originalmente foi publicado. Caramba.